Salve rapaziada do bem, sejam bem-vindos à nova fase do canal A Bíblia e a Ciência Prática, pessoal. Finalmente chegou. E agora, gente, vamos poder iniciar aquele papo bem legal sobre as escrituras, sobre essa ideia de Deus e a narrativa que esse livro aqui apresenta para todos nós. O viés do canal A Bíblia e a Ciência Prática é observar as coisas que estão descritas nesse livro de uma forma histórica. A Bíblia não num contexto religioso, mas num contexto histórico. E fazendo uma analogia com a ciência prática, com aquilo que a gente tem de mais provável no estudo da criação, em todos os campos acadêmicos a qual esse livro se relaciona. Vamos considerar assim a estrutura desse canal. Imagine que nós estamos querendo saber do registro mais antigo que apresenta a pré-história do homem e até apresenta uma narrativa da criação da existência. Imagine que a gente foi até a biblioteca e encontramos esse livro aqui, que apresenta ter sido registrado a partir do seu início há 3.600 anos e ter sido concluído entre 70 e 90 após Cristo, quer dizer, há 1910, 920 anos atrás, para ser o mais exato possível, correto? Então esse livro tem o início do seu registro há 3.600 anos e é finalizado há 1920 anos atrás. E aí, como eu disse, né, no canal, é a Bíblia Ciência Prática. Nós vamos fazer uma leitura bem tranquila, bem natural em relação a esse livro e ir desvendando parte por parte daquilo que é mais polêmico em relação a esse livro, que é a criação da própria existência. Na primeira parte desse livro, no livro de Gênesis, entenda que esse livro representa a crença em relação ao Criador de 55% da população mundial. E esse escrito tem o seu registro há mais ou menos 3.600 anos atrás. Então vamos ver a primeira parte. No princípio. Aí é fácil, tá querendo dizer princípio pra gente, o princípio da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse: haja luz. Poxa, em relação a essa parte, o que a gente pode entender de forma direta aqui? Pô, no princípio, tá querendo falar do princípio, criou os céus e a terra. E essa terra é especificada. A terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre aquele ambiente, aquela superfície de água. Então Deus disse: que haja luz. Vamos lá. Olha que interessante. A gente, quando historicamente sempre alinhou esse princípio desse livro como a criação do próprio planeta Terra, quando fala Terra. Mas, fisicamente falando, o nosso planeta é um planeta rochoso. E em nenhum momento o nosso planeta ele deixou de ter uma forma e ele foi considerado vazio a partir da sua formação, porque ele é um planeta rochoso. Então, a gente já pode quebrar de forma direta a análise em que esse livro está narrando a criação a partir do nosso planeta, a partir do nosso ponto de vista central do universo. De forma clara, o primeiro parágrafo das Escrituras não quer dizer isso. E também, de forma intuitiva, nós relacionamos com uma ideia de que a criação do universo ela vem a partir do nosso ponto de vista. Essa ideia de centralidade que a gente tem na existência é o que trouxe essa falsa percepção geocentrista, essa falsa percepção que é a partir da gente que o universo se propaga. E isso é um equívoco. Nós já deixamos de acreditar que a Terra é o centro da existência. Nós já entendemos que a nossa referência no nosso sistema estelar é o nosso Sol. Só que nós carregamos ainda intuitivamente a ideia de que nós somos o centro da questão quando qualquer coisa apresenta para a gente uma narrativa de criação. Por quê? Porque o nosso ponto de vista ele centraliza a gente no espaço-tempo. A dinâmica de curvatura da realidade centraliza a nossa observação em relação aos céus. Por isso que a gente carrega erroneamente essa ideia intuitiva de que nós somos o centro da existência.
Então, de forma clara aqui, a Bíblia não está querendo falar da criação do universo com base na criação primária do nosso planeta Terra. E olha o que interessante. Ela aponta, ela descreve essa terra. É uma terra informe e vazia, e havia trevas sobre as faces da profundeza. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Quando nós estamos na parte do planeta que está virada para o Sol, a gente percebe que todo o nosso ambiente é iluminado. E a gente percebe também o limite do nosso céu terrestre, porque ele vai até onde esse azul se estende. Só que quando anoitece, a gente percebe que a nossa percepção do céu, ela se amplia, ela vai além. Ela é como se ela alcançasse um segundo estágio da realidade, porque a gente consegue perceber o espaço profundo. E hoje, graças ao advento da ciência, nós conseguimos perceber de forma clara que esse espaço profundo é composto por incontáveis estrelas, que são muito mais luminosas que a nossa estrela, que tem a capacidade de iluminar o nosso dia por completo. E mesmo assim, aquele ambiente não deixa de ser escuro. Por mais que tenham incontáveis estrelas e corpos celestes como buracos negros supermassivos extremamente luminosos, aquele ambiente continua sendo escuro. E o que é mais interessante, fala que é um ambiente informe e vazio. E verdadeiramente é, porque a forma que é dada para ele é dado pelas estrelas que nós conseguimos enxergar, porque verdadeiramente essa estrutura é uma estrutura sem forma. E o que é mais interessante sobre o vazio, a gente entende o espaçamento que existe entre cada corpo celeste no universo. Então, a gente também percebe que ele, ao mesmo tempo que tem incontáveis estrelas e corpos celestes no seu ambiente, ele ainda não está cheio. Ele é vazio. Olha que interessante. A gente acabou de fazer uma analogia sem forçar a barra, certo? De um contexto de criação a nível cosmológico que a Bíblia apresenta para a gente no seu primeiro parágrafo. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que a gente entende que a Bíblia está falando de algo além do que o nosso planeta Terra, no sentido da criação dos cosmos, a gente tem que olhar para aquilo no campo da ciência, no campo acadêmico, que trata destes eventos, que é o estudo da cosmologia e a astrofísica. Vamos lá. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado da Bíblia para fazer uma análise com viés científico em relação à criação do universo, como o cosmos surgiu. Então vamos lá. A gente tem a teoria mais antiga em relação à criação do cosmos, que é a teoria do Big Bang. E o que a teoria do Big Bang tratava até então no momento da sua apresentação para a sociedade acadêmica? Tratava de que, a partir do desacoplamento da matéria bariônica, todo o universo surgiu. E esse desacoplamento, tá, pessoal? Eu vou sempre usar um linguajar popular, mas respeitando as questões científicas e acadêmicas sobre os fatos, mas um linguajar mais popular, para facilitar a compreensão de vocês. Mas não quer dizer que você não vá argumentar isso para o seu professor, um exemplo de física, e ele não vá concordar com a questão que está sendo respeitosa aqui, que são os pontos acadêmicos e empíricos até então sobre o fato tratado. Então vamos lá. Quando a matéria bariônica colapsa lá no Big Bang, a matéria bariônica, antes do seu colapso, ela era formada por quarks. E o que são os quarks, pessoal? Os quarks são as subpartículas. Os quarks, eles foram percebidos pelo homem a partir dos aceleradores de partículas. Por quê? Quando a gente colide o núcleo atômico, a gente vê do que os prótons são formados. Então, são os quarks. E naquele momento do Big Bang, antes do desacoplamento da matéria bariônica, ela era formada por quarks extremamente denso e quente. Na teoria do Big Bang, quando há o desacoplamento da matéria bariônica, é aonde começaria a dar início à formação da estrutura do universo. Até então, na teoria do Big Bang. Só que da teoria do Big Bang para cá,
nós fomos percebendo, quando eu falo nós, é a ciência, correto? A ciência foi percebendo nas observações do espaço profundo, do cosmos, que existem outros elementos interagindo com a matéria bariônica no cosmos. O primeiro deles é a matéria escura. A matéria escura, nós não conseguimos observar de forma direta, mas nós conseguimos ver a sua influência gravitacional na matéria bariônica. Nós conseguimos perceber isso. Então existe mais um elemento além da matéria bariônica. A partir daí, a narrativa do Big Bang, como a criação do universo e um elemento cósmico sozinho no espaço quântico, começou a cair. Por quê? Porque a gente percebeu a presença de um elemento que não está incluído na narrativa do Big Bang e que tem uma interação com a realidade bariônica. Tudo que eu falo bariônico, pessoal, eu estou me remetendo ao Big Bang, eu estou me remetendo à luz, correto? Eu estou me remetendo aos átomos. Então, o que acontece? Na teoria do Big Bang, não relaciona a matéria escura nas suas narrativas. E outra coisa também, existe a chamada constante cosmológica. E na constante cosmológica, a gente percebe uma dinâmica energética do espaço quântico. Então a gente percebe uma espécie de movimento que não é mensurado na narrativa do Big Bang. Então o que acontece? Além da teoria do Big Bang, a gente veio desenvolvendo, a partir de observações, interações desses elementos com a matéria escura, que existem outros elementos primitivos na formação do cosmos, como a matéria escura e a energia escura. E a ciência chamou esses elementos de modelo padrão, porque eles compõem o espaço quântico. O espaço quântico é a realidade em si, tá, pessoal? Eles compõem o espaço quântico. A partir da teoria do Big Bang, da teoria do modelo padrão, a gente, depois de um tempo, muita espera, finalmente a gente instala o James Webb no espaço. A gente consegue colocar o James Webb para funcionar, o telescópio, e observar o universo primitivo. E aí, quando nós observamos o universo primitivo, nós nos deparamos com estruturas galácticas já formadas muito antes do que a teoria do Big Bang demonstrava em sua narrativa em relação à transformação da matéria bariônica primitiva, do seu decaimento energético. Porque o que acontece? A matéria bariônica, que era densa e quente, e vocês já ouviram bastante isso numa série muito conhecida. A matéria bariônica, composta após o seu desacoplamento no Big Bang, né, ela era composta essencialmente por átomos de hidrogênio, 75%, e 25% de hélio. E era um hidrogênio, um hélio extremamente puro. Não havia acontecido fusão ainda para dar continuação em outros elementos, a partir da fusão do hidrogênio, da fusão do hélio. Então essa matéria bariônica primitiva era composta 75% por hidrogênio e 25% por hélio. E o que acontece? Segundo a teoria do Big Bang isoladamente, ela apresentava um tempo necessário para que houvesse a mudança energética da matéria bariônica primitiva, para que ela pudesse se tornar eficaz no colapso e na criação de estrelas para começar a estruturar uma galáxia. Só que quando a gente observa com James Webb o universo primitivo, isso está acontecendo muito mais rápido do que a gente espera. O que acontece? A partir dessas observações do James Webb, a astrofísica teve que alinhar a teoria do Big Bang com o modelo padrão, que é a inclusão da matéria escura e da energia escura. E por quê? A matéria escura... Vamos falar um pouquinho agora da matéria escura. Porque a matéria escura, essencialmente, ela não emite eletromagnetismo. Então ela é fria, por isso que é cold dark matter, né, no termo em inglês. Ela é fria. E o que acontece? A matéria escura, a partir do colapso da matéria bariônica, ela se estruturou de uma forma que ela... Aí tem muito estudo andando em matéria escura em relação a como ela estruturou os poços gravitacionais com os seus halos de matéria escura, porque a matéria escura ela estruturou de uma forma, formando halos e duto de matéria escura, que ela fez com que a matéria bariônica se organizasse e criasse essa teia cósmica, que é aquela foto do universo que a gente vê. E aqueles poços gravitacionais foram essenciais
para que o decaimento da energia da matéria bariônica fosse mais célere e a partir daí a matéria bariônica pudesse colapsar em estrelas ou até mesmo em buracos negros supermassivos, que é o colapso direto. Então o que acontece? Para que nós possamos entender de forma empírica e acadêmica, com base nas informações que a gente já tem, aquilo que o James Webb está informando para a gente em relação à observação do universo primitivo, não dá para considerar uma teoria de criação, né, da existência no cosmos, desconsiderando um modelo padrão, juntamente com a teoria do Big Bang. O que é mais interessante sobre esse fato é que a teoria do Big Bang já não pode mais ser falada como o momento do nascimento do universo, mas tem que ser corrigido para isso, o momento do nascimento do universo visível. E por quê? Porque, pelo que a gente vem observando com o James Webb, realmente o modelo padrão são elementos cósmicos que antecedem o desacoplamento da matéria bariônica, que antecede a estruturação do universo visível. Então, o que é mais legal? Paramos aí, então. Graças ao James Webb, nós temos que entender que a teoria do Big Bang ela não pode correr isolada na ideia de criação do universo e que com aquilo que a gente vem observando em relação aos dados do James Webb, é necessário para aquilo que está observando com os dados do James Webb seja realmente entendido e traduzido para a realidade, é necessário que juntamos o modelo padrão juntamente com a teoria do Big Bang. O que é mais legal é que o modelo padrão ele apresenta para a gente estruturas cósmicas que antecedem o desacoplamento da matéria bariônica para a formação do universo visível. É a Bíblia, a ciência prática, né, pessoal? A gente tem que entender cada parte desse livro para poder seguir em diante. E aí, o que a gente percebe? Eu vou ler novamente para vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, existem dois elementos nesse ambiente cósmico que antecede a presença do quê? Da luz. Vamos continuar. E essa terra é especificada, hein? A terra era informe, vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água, então Deus disse: haja luz. Então, da mesma forma que a ciência hoje necessita de outros elementos cósmicos para compor a grande estrutura observável do universo, que contém em si a matéria bariônica, a Bíblia, do seu princípio, apresentando a criação do universo cosmológico, apresenta elementos antes da aparição da luz, ou, segundo o Big Bang, o desacoplamento bariônico. Então, olha que interessante que eu montei aqui para vocês. A gente sabe que o modelo padrão do cosmos hoje, graças à observação do telescópio James Webb, necessita da inclusão do modelo padrão, a teoria do Big Bang, da criação do universo cósmico, certo? Então, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus. Espaço quântico fundamental. Dinâmica energética do espaço quântico. O que acontece? A energia escura, que representa 70% da existência, ela se relaciona com o espaço quântico, com o próprio ambiente do espaço, apresentando uma dinâmica energética do espaço quântico. Então, os céus, energia escura. Terra, sem forma e vazia. Pessoal, isso chega a ser impactante demais para desconsiderar. Matéria escura, substrato estrutural. Trevas, ausência de radiação eletromagnética. Abismo, estado profundo da estrutura do cosmos. Uma coisa que eu quero informar para vocês, tá, pessoal? Nesses poços gravitacionais formados por matéria escura, segundo a ciência da astrofísica, realmente são poços gravitacionais profundos, que com essa força gravitacional nesse ambiente consegue acelerar o decaimento energético e fazendo com que a matéria bariônica primitiva deixe de ser tão densa e faz com que ela se torne uma matéria mais propícia a um processo de fusão. Então isso é demais isso daqui, pessoal. E haja luz, né? Emergência da luz bariônica, desacoplamento da radiação. Então, você vai falar, Gilmar, não é possível, né? Não! Isso não está sendo forçado.
A gente tem que entender que só no século passado a gente teve uma ideia desses conceitos enquanto elemento cósmico da criação. E só a partir desse século, com James Webb lá no universo, a gente vem ganhando sustentação para esse modelo da criação cósmica que relaciona o modelo padrão, que relaciona a teoria do Big Bang. E ela se encaixa de forma estrutural e completa da estrutura de criação do universo cósmico primitivo que a Bíblia relata lá no princípio. Mas por que a Bíblia escreveu assim, Gilmar? Por que ela escreveu dessa forma esse registro? Vamos lá. Nós temos que entender que o homem que recebeu essa informação, ele existiu há 3.600 anos atrás, ou 1.600 anos antes de Cristo. Na nossa língua portuguesa, ele é conhecido como Moisés. Então, o que acontece? Vamos voltar a 3.600 anos atrás. Será que Moisés sabia o que era céu? Sabia. Será que Moisés sabia o que significava terra? Tinha um conceito de terra na cabeça dele? Há 3.600 anos atrás? Sim, sabia. Será que Moisés tinha um conceito de algo sem forma? Tinha. Será que Moisés tinha um conceito de algo vazio? Também tinha. Será que Moisés tinha um conceito do que era trevas? Ele tinha. 3.600 anos atrás ele tinha, sim. Será que Moisés tinha o conceito do que é um abismo? Eu garanto que ele tinha há 3.600 anos atrás. E ele também tinha o conceito do que é a luz. Então, se nós tivéssemos, a partir desse conhecimento estrutural, certo? Do princípio do cosmos, se nós tivéssemos que explicar para uma pessoa há 3.600 anos atrás, isso que está aqui, em poucas palavras, mas não deixando de ser extremamente empírico e acadêmico, com a forma que a gente vai passar aquela informação de uma forma mais popular, mais rudimentar, mas não falsa, mas sim de uma forma mais simples, dele relacionar aquilo que eu estou tentando dizer para ele. Eu faria exatamente dessa forma. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse que haja luz. E houve luz. Aí vocês também podem falar para mim, pô, Gilmar, tem uma água aí que está escrita aí que você não conseguiu definir. A gente sabe muito bem que dependendo da força aplicada nesses elementos cósmicos, eles se comportam como água. Por isso que na explosão de grandes estrelas, na fusão de grandes buracos negros, a gente tem o quê? As ondas gravitacionais. Que as ondas gravitacionais é uma resposta do ambiente quântico àquela grande força gravitacional que ocorreu naquele momento. E ela literalmente se propaga como uma onda no oceano. Então ela não deixa de ter uma analogia com águas. Isso não foi escrito de forma aleatória. Isso foi escrito de forma proposital para representar a realidade cósmica que hoje nós conseguimos observar. Pessoal, é isso que eu quero passar para vocês no canal A Bíblia Ciência Prática. Por isso que esse canal não tem nenhum viés econômico e nem nada do tipo. Só que nós precisamos entender verdadeiramente a mensagem das Escrituras para nós entendermos de forma clara, não só por fé, mas também por verdade, qual é a narrativa que esse livro tenta passar para a gente. E a partir disso, a gente vai, de forma coerente, inteligente, empírica, se alinhar aos efeitos naturais da realidade e poder, de uma forma mais sustentável, habitar esse ambiente, se relacionando não só com a criação, mas também com o Criador. Vocês podem estar levando esse conteúdo, né, do primeiro episódio da nova fase do canal A Bíblia Ciência Prática, que é o princípio, ao seu professor de física, tá bom? Para estar tendo um bate-papo legal sobre as coisas no campo científico que foram tratadas aqui, certo? E as coisas da Bíblia, levando ela em consideração como um livro histórico, não religioso. Um livro, um registro histórico. E é um livro histórico e que diz apresentar para a gente a narrativa real da realidade. E que, na minha opinião, é a certa. Valeu, pessoal! Esse é o primeiro episódio
da nova fase do canal Bíblia Ciência Prática. O próximo episódio são os 6 dias da criação, mais o 7º dia que Deus criou, e nós vamos entendendo de forma clara tudo que está querendo ser dito no livro de Gênesis. E a partir daí, vamos ter um entendimento prático daquilo que vai acontecer lá na frente no Novo Testamento. Obrigado, pessoal, pela atenção, um ótimo dia e fiquem com Deus.